Você já se perguntou se aquele queijo delicioso que você tanto ama está realmente fazendo bem à sua saúde? Ou talvez até prejudicando-a? Sem você perceber? É uma pergunta importante, especialmente quando chegamos a uma fase da vida em que cada escolha alimentar conta muito para o nosso bem-estar e vitalidade. Muitas vezes, desfrutamos de um pedaço de queijo no pão, na massa ou como um simples petisco, movidos pela lembrança afetiva ou pelo prazer imediato, sem nos darmos conta de que alguns desses prazeres podem estar contribuindo para desconfortos diários, como inchaço, problemas digestivos, ou até mesmo impactando silenciosamente a sua pressão arterial, seus ossos ou a sua energia geral. É uma realidade que pode ser dolorosa um alimento tão presente em nossa cultura, tão ligado a momentos de convívio. Pode ter um lado sombrio para a nossa saúde. Mas não se preocupe, não é preciso abrir mão do queijo para viver bem. Existe um segredo para desfrutar desse alimento de forma segura e saudável, especialmente depois dos 60 anos. Nem todos os queijos são criados iguais para o nosso corpo que envelhece. E entender as diferenças é o primeiro passo para uma vida mais plena. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Vou te mostrar 3 queijos que você absolutamente deve incluir na sua dieta para manter ossos fortes, um coração saudável, uma digestão tranquila e músculos mais firmes. E, crucialmente, vamos falar sobre os 3 queijos que você jamais deveria tocar, pois eles podem ser verdadeiros inimigos da sua saúde e bem-estar nesta fase da vida. Prepare-se para descobertas surpreendentes. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar sobre um desses queijos pode realmente mudar a sua forma de pensar sobre o queijo. Para começar nossa conversa honesta sobre o queijo, vamos direto ao ponto e falar sobre aqueles que, embora pareçam inofensivos e sejam tão comuns nas prateleiras dos supermercados, podem estar minando a sua vitalidade sem que você perceba. Você sabe, muitas vezes o que nos agrada no paladar imediato pode não ser o melhor amigo do nosso corpo a longo prazo. E isso é especialmente verdade quando falamos dos primeiros da nossa lista de queijos para evitar. Aqueles que, infelizmente, se tornaram parte do dia a dia de muitas famílias pela conveniência ou pelo baixo custo, mas que carregam consigo uma carga pesada para a sua saúde. O primeiro queijo que você deveria pensar 2 vezes antes de colocar no carrinho são os famosos queijos processados e fatiados, aquelas fatias embaladas individualmente que derretem tão perfeitamente no seu sanduíche. A verdade é que muitos desses produtos mal deveriam ser chamados de queijo. Eles são, na realidade, um produto lácteo processado ou alimento com queijo, cheios de ingredientes que nosso corpo não reconhece como alimento de verdade. Pense bem, eles são recheados de sódio em excesso, gorduras trans e saturadas que não são nada amigáveis para o seu coração, além de emulsificantes, corantes artificiais e conservantes para garantir aquela textura e durabilidade que parecem milagrosas. Para você, que já passou dos 60, o impacto desses componentes pode ser significativo. O sódio, por exemplo, é um inimigo silencioso da pressão arterial, podendo contribuir para a hipertensão, que já é uma preocupação comum nessa fase da vida. E não é só isso. O excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos, causando inchaço e sobrecarregando os rins, que já trabalham com menos eficiência à medida que envelhecemos. As gorduras não saudáveis presentes nesses queijos processados são uma receita para o aumento do colesterol ruim, elevando o risco de doenças cardiovasculares, um dos maiores desafios de saúde na terceira idade. E os aditivos químicos. Eles podem irritar o trato digestivo, causando gases,
inchaço e desconforto, algo que muitos de vocês já experimentam com mais frequência. Além disso, esses queijos oferecem muito pouco em termos de nutrição real. Cálcio e proteína são mínimos, e o que eles entregam vem acompanhado de uma série de substâncias que o seu corpo teria que trabalhar dobrado para processar e eliminar. A praticidade, nesse caso, definitivamente não compensa o preço que sua saúde pode pagar. Agora, o segundo tipo de queijo que merece ser olhado com desconfiança e, se possível, evitado, são os queijos azuis muito fortes e salgados. E também alguns queijos cremosos extremamente gordurosos e cheios de aditivos. Vamos começar pelos queijos azuis intensos, como Roquefort ou Gorgonzola, especialmente aqueles muito curados e com sabor pronunciado. Embora sejam iguarias para alguns paladares, para um corpo que está envelhecendo, eles podem apresentar desafios. Primeiramente, o teor de sódio é alarmante em muitos desses queijos. Se você já lida com pressão alta ou precisa monitorar sua ingestão de sal, esses queijos podem ser um verdadeiro sabotador da sua dieta. Uma pequena porção já excede facilmente a recomendação diária de sódio. Além disso, o sabor intenso e a riqueza em gordura podem ser pesados para um sistema digestivo que se torna mais sensível com o tempo, causando azia, refluxo ou indigestão. Algumas pessoas também relatam sensibilidade às culturas de mofo presentes, que podem não cair bem para todos. A intensidade desses queijos, que para alguns é uma delícia, para outros pode ser um gatilho para desconfortos. E falando nos queijos cremosos, não me refiro aos queijos frescos ou ricotas simples, mas sim àqueles maqueijos cremosos de barrar que vêm em potes com sabores variados ou que são extremamente gordurosos. Muitas vezes comercializados como cremes de queijo ou queijos para untar. Esses produtos, assim como os queijos processados, são frequentemente carregados com gorduras saturadas e, em alguns casos, gorduras trans, que são inimigas da saúde do coração. Muitos deles têm açúcares adicionados e uma lista extensa de ingredientes artificiais para melhorar o sabor e a textura, mas que oferecem pouquíssimos benefícios nutricionais. Eles são densos em calorias, mas pobres em proteínas e cálcio biodisponível, o que significa que você come muito, mas seu corpo não recebe o que precisa para se fortalecer. A ideia de que são leves ou práticos pode ser enganosa, pois a falta de nutrientes essenciais e a presença de aditivos os tornam uma escolha pouco inteligente para quem busca vitalidade. É crucial diferenciar um queijo cremoso natural e sem aditivos de um produto industrializado que visa apenas o prazer imediato do paladar, sem considerar a sua saúde a longo prazo. Então, agora que já colocamos de lado esses verdadeiros sabotadores da nossa saúde, vamos avançar para o próximo tipo de queijo que merece a nossa atenção cuidadosa para ser evitado. Continuando nossa jornada para desvendar os segredos do queijo para a longevidade, quero falar sobre mais um tipo que, infelizmente, pode estar na sua mesa com mais frequência do que deveria, e que precisamos repensar com carinho. Este é o terceiro e último queijo na nossa lista dos que não devemos tocar. Estou me referindo aos queijos muito amarelos, com muito corante e aditivos, especialmente aqueles com teor de gordura excessivo, como o queijo prato industrializado de baixa qualidade ou algumas mussarelas processadas baratas. Você os encontra facilmente. São muito comuns e muitas vezes são a primeira opção por serem acessíveis e parecerem queijo de verdade. No entanto, a realidade é que muitos desses queijos, embora não sejam fatiados individualmente como os processados, ainda são produtos altamente industrializados
Aquele tom amarelo vibrante que você vê em muitos desses queijos geralmente não vem da cura natural do leite. Vem de corantes, como o urucum, usado em excesso para dar uma aparência mais apetitosa. E o problema não para por aí, assim como os queijos processados. Eles contêm uma quantidade considerável de sódio e gorduras saturadas que, quando consumidas em excesso e regularmente, impactam diretamente a sua pressão arterial e a saúde do seu coração. Além disso, a lista de ingredientes desses queijos costuma incluir estabilizantes e outros aditivos que podem dificultar a digestão, especialmente para um sistema digestivo que já está mais lento e sensível com a idade. Eles carecem das culturas probióticas benéficas que encontramos em queijos mais naturais e artesanais. E o perfil nutricional de cálcio e proteína pode ser comprometido pela qualidade e quantidade dos outros ingredientes adicionados. Pense naquele queijo que derrete de forma estranha na pizza ou no sanduíche, formando uma camada oleosa e sem muita estrutura. Essa é uma pista de que você pode estar diante de um queijo com pouca qualidade nutricional e muitos ingredientes desnecessários. O verdadeiro problema não é o tipo de queijo em si. Um bom queijo prato artesanal, feito com poucos ingredientes, pode ser diferente, mas sim a forma como é industrializado. A busca pelo barateamento da produção que sacrifica a qualidade e a saúde. Mas não se preocupe, não estou aqui só para te tirar o prazer de comer queijo. Pelo contrário, meu objetivo é te guiar para que você possa desfrutar desse alimento maravilhoso de uma forma que realmente nutra seu corpo e sua alma. É exatamente por isso que agora vamos mergulhar nos queijos que você deve comer. Começando por um verdadeiro tesouro para a sua saúde, e que é muito querido aqui, em Portugal e no Brasil. Um alimento que pode ser um aliado poderoso para a sua vitalidade. Estou falando do nosso querido queijo fresco. Sim, aquele queijo branco, macio, leve, que muitas vezes é servido com compotas, mel ou simplesmente puro. O queijo fresco, ou variações como o queijo Minas Frescal no Brasil. É uma joia nutricional, especialmente para quem busca uma vida longa e saudável. Ele se destaca por ser um queijo com baixo teor de gordura. Desde que você escolha as versões mais simples e naturais. E é uma fonte excelente de proteína de alto valor biológico, essencial para a manutenção da sua massa muscular. Sabemos que, com o passar dos anos, a perda muscular é um desafio comum, e consumir proteínas de boa qualidade é fundamental para combater a sarcopenia, manter a força e a mobilidade, além da proteína. O queijo fresco é riquíssimo em cálcio, um mineral crucial para a saúde óssea, com o avançar da idade. A densidade óssea tende a diminuir, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. Incluir queijos ricos em cálcio como o queijo fresco na sua dieta é uma estratégia deliciosa para fortalecer seus ossos e manter sua estrutura forte. E tem mais por ser um queijo fresco e menos processado. Ele geralmente é mais fácil de digerir. Muitas pessoas que têm alguma sensibilidade à lactose podem tolerar bem o queijo fresco, pois seu teor de lactose costuma ser menor em comparação com outros produtos lácteos. Sua leveza faz dele uma opção versátil, perfeita para um café da manhã nutritivo, um lanche da tarde revigorante, ensaladas para adicionar proteína e sabor, ou até mesmo como parte de uma refeição principal. Imagine um pedaço de queijo fresco com um fio de azeite e orégãos, acompanhado de uma fatia de pão integral, ou com frutas frescas. É um lanche que não só sacia, mas nutre e energiza, sem pesar no estômago. Escolha sempre as opções mais naturais, com menos ingredientes na lista e, se possível, de produtores locais de confiança. Você vê. Não é sobre desistir do queijo,
mas sobre fazer escolhas inteligentes que se alinhem com as necessidades do seu corpo. Agora que você já sabe o poder do queijo fresco, vamos para o próximo campeão da saúde. Um queijo que talvez você já adore, mas que talvez não saiba o quão benéfico ele pode ser para o seu corpo. Prosseguindo em nossa busca pelos aliados da longevidade na sua tábua de queijos, prepare-se para conhecer um verdadeiro clássico que, com a escolha certa, pode ser um pilar importante na sua nutrição, especialmente depois dos 60. Estou falando dos queijos curados e duros, como o parmesão, o grana padano ou um bom queijo da serra envelhecido. Esses queijos, ao contrário do queijo fresco, passam por um longo processo de maturação, que não apenas intensifica seu sabor, mas também os transforma em potências nutricionais, ideais para o seu corpo. A grande vantagem dos queijos curados e duros para pessoas da sua idade é o baixo teor de lactose durante o processo de envelhecimento. As bactérias presentes no queijo consomem a maior parte da lactose, o açúcar do leite. Isso significa que, se você tem sensibilidade à lactose e costuma evitar laticínios, esses queijos podem ser uma excelente opção para desfrutar sem desconforto digestivo. Como gases e inchaço, imagine poder saborear um queijo delicioso novamente, sem se preocupar. Além disso, esses queijos são campeões em cálcio, por serem densos e terem perdido grande parte da água durante a cura. Eles concentram uma quantidade impressionante desse mineral vital para a saúde dos seus ossos. Uma pequena porção de parmesão, por exemplo, pode fornecer uma dose significativa de cálcio, ajudando a prevenir a osteoporose e a manter seus ossos fortes e resistentes. A proteína também é abundante nesses queijos. Ela é fundamental para a manutenção da massa muscular, para a reparação de tecidos e para a produção de enzimas e hormônios. Todos processos essenciais para manter a vitalidade e a funcionalidade do corpo na terceira idade. O sabor intenso dos queijos curados e duros é outra grande vantagem. Você não precisa de grandes quantidades para sentir o prazer. Uma pequena raspadinha de parmesão em uma sopa, em um prato de massa integral com legumes, ou um pedacinho puro como petisco, já adiciona um sabor profundo e uma riqueza que satisfazem. Isso ajuda a controlar a porção e a não exagerar nas calorias. E falando em queijo da serra, um tesouro da nossa culinária portuguesa, se for bem envelhecido e de boa qualidade. Ele entra nessa categoria. Ele oferece um sabor inigualável e os mesmos benefícios de um queijo curado de excelência. A chave é sempre escolher versões autênticas, de boa procedência, e evitar aqueles queijos duros pré-ralados que vêm com amidos e agentes anti-aglomerantes. O verdadeiro valor está na simplicidade e na qualidade da cura. Você vê, não é sobre desistir do queijo, mas sobre fazer escolhas inteligentes que se alinhem com as necessidades do seu corpo. E falando em inteligência e saúde, temos ainda um último queijo para coroar nossa lista de super-heróis lácteos. Para fechar com chave de ouro, nossa lista de queijos aliados da sua saúde e vitalidade. Quero apresentar um que muitas vezes é subestimado, mas que possui um poder nutricional imenso. Especialmente para você, o queijo cottage ou a ricota. Ambos são queijos frescos, não envelhecidos, e se destacam por um perfil nutricional que é um verdadeiro presente para o corpo que envelhece. O grande trunfo do queijo cottage e da ricota é o seu altíssimo teor de proteína, com destaque para a caseína, uma proteína de digestão lenta. Isso significa que, ao consumir esses queijos, seu corpo recebe um fluxo constante de aminoácidos por um período mais longo. Essa característica é crucial para a manutenção da massa muscular, um desafio constante depois dos 60 anos. A proteína ajuda a combater a sarcopenia,
aquela perda de músculo relacionada à idade, mantendo seus braços e pernas mais fortes, sua postura mais firme e sua capacidade de realizar as atividades diárias com mais facilidade. Além disso, a proteína promove a saciedade, ajudando a controlar o peso e a evitar aqueles lanches desnecessários que podem atrapalhar sua digestão e energia. Outro ponto forte é a versatilidade. O queijo cottage e a ricota são incrivelmente adaptáveis e podem ser incorporados em quase todas as refeições. Pense em um café da manhã nutritivo com queijo cottage e algumas frutas vermelhas. Ou ricota misturada com ervas frescas para um patê delicioso em torradas integrais. Eles podem ser adicionados a smoothies para um impulso proteico, usados em recheios de tortas salgadas, ou mesmo em panquecas para aumentar o valor nutricional. Essa facilidade de uso significa que é simples garantir sua dose diária de proteína sem precisar de grandes esforços culinários, e para aqueles que têm um sistema digestivo mais sensível. Esses queijos são geralmente bem tolerados devido à sua textura suave e ao baixo teor de gordura, se você escolher as versões magras ou semi-desnatadas. Eles oferecem o cálcio necessário para os ossos, mas sem a densidade de outros queijos. Sendo mais leves no estômago, a dica aqui é sempre optar pelas versões naturais, sem adição de sódio extra, açúcares ou flavorizantes artificiais. A simplicidade é a chave para aproveitar ao máximo seus benefícios. Agora que desvendamos juntos os segredos do queijo para a sua saúde na melhor idade, vamos recapitular o que aprendemos e selar nosso compromisso com uma vida mais plena e saborosa. Vimos que o mundo do queijo é vasto, mas com um pouco de conhecimento. Podemos navegar por ele com sabedoria. Aprendemos que é melhor dar adeus aos queijos excessivamente processados, carregados de sódio, gorduras não saudáveis e aditivos, como os queijos fatiados e os cremes gordurosos industrializados. E também aqueles queijos amarelos e intensamente salgados que podem sabotar a sua pressão e digestão. Mas a boa notícia é que a natureza nos oferece opções deliciosas e saudáveis. Lembre-se do frescor e da leveza do queijo fresco. Perfeito para uma digestão tranquila e músculos fortes. Da riqueza em cálcio e da baixa lactose dos queijos curados e duros, como o parmesão ou um bom queijo da serra envelhecido, que são excelentes para a saúde óssea, e do poder proteico inigualável do queijo cottage ou da ricota, que ajudam a manter sua energia e força muscular. Pequenas mudanças nas suas escolhas alimentares podem gerar grandes resultados na sua energia, na saúde dos seus ossos, na sua digestão e até no seu humor. Não se trata de privação, mas de substituição inteligente e de abraçar alimentos que realmente te nutrem e contribuem para a sua vitalidade. Você merece desfrutar de cada refeição com prazer e a certeza de que está cuidando bem de si. Quero muito saber o que você achou dessas dicas. Qual desses queijos você já consome regularmente? E qual deles você vai começar a experimentar ou evitar a partir de agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência e suas dúvidas podem ajudar muito outras pessoas da nossa comunidade a fazerem escolhas mais saudáveis. Se este vídeo te ajudou a enxergar o queijo com outros olhos e a pensar mais na sua saúde, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma dica valiosa como esta. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem de saúde e bem-estar para mais pessoas da nossa linda comunidade sênior. Lembre-se, viver a melhor idade é sobre fazer escolhas conscientes que te permitam desfrutar de cada dia com vitalidade, alegria e muito sabor. Cuide-se, nutra-se e viva a sua melhor vida, em cada garfada, em cada momento